Doutor, a minha empresa não recolhe o meu FGTS ou até mesmo a minha empresa vem atrasando os recolhimentos do meu FGTS. O que fazer nestes casos? É sobre essas questões que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista e hoje aqui no nosso Dica Trabalhista eu quero conversar com vocês um pouco sobre o atraso de FGTS ou sobre o não recolhimento do FGTS. Se esse conteúdo é importante para você, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like e se você quer conhecer melhor o nosso trabalho, nos acompanhe no nosso Instagram, @galatiadvocacia. Meus queridos, apenas para quem não conhece o sistema do FGTS, é importante eu fazer uma pequena introdução. E após feito a introdução, nós vamos aprofundando até chegar no atraso do FGTS e também na ausência de recolhimento do FGTS. Veja, o FGTS é um direito assegurado por lei, tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.036, e o que a lei assegura é que os trabalhadores têm direito de receber das empresas 8% da remuneração, e esse valor deve ser pago em uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal em nome do trabalhador. Então, hoje o empregado é admitido, a empresa deve abrir uma conta para este empregado vinculada à Caixa Econômica Federal, uma conta de FGTS. A empresa deve recolher 8% da remuneração do empregado. 8% da remuneração, ou seja, a empresa tem que recolher 8% em cima do salário bruto do trabalhador. Bom, este recolhimento do FGTS deve ocorrer todo dia 7 de cada mês. Doutor, mas e se o dia 7 cair num sábado, domingo ou feriado? A empresa deve antecipar o recolhimento. Pois bem, feito esta introdução, vamos trazer agora a medida provisória 1046 que mudou as regras do recolhimento do FGTS por conta da pandemia. Por conta da pandemia, os recolhimentos do FGTS dos meses de abril, maio, junho e julho de 2021 foram suspensos e por conta disso, esses meses lá atrás que não foram recolhidos, as empresas podem fazer o recolhimento agora, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Foram todas as empresas que não fizeram o recolhimento do FGTS desse período? Resposta: não. Apenas as empresas que adotaram esse regime de não recolher o FGTS lá atrás para pagar dobrado a partir de setembro é que devem fazer o recolhimento em dobro. Entretanto, muitas empresas, principalmente as que não foram afetadas pela pandemia, estão recolhendo o FGTS normalmente. E agora vem a questão: doutor, como é que fica o não recolhimento do FGTS ou o atraso no recolhimento do FGTS? A primeira informação que você precisa saber é se o FGTS foi recolhido e se o FGTS foi pago com atraso. Como que você faz isso? Você vai ter que consultar o seu extrato do FGTS. Vou deixar aqui na descrição 2 vídeos te ensinando a pegar o extrato do FGTS pelo celular, pelo computador, e vamos aqui para o extrato do FGTS para que após você pegar o extrato, você entender se a sua empresa vem recolhendo ou não o seu FGTS. Meus queridos, você vai pegar esse extrato aqui, esse é o extrato do FGTS. Eu quero que vocês reparem a seguinte informação: quando você chegar no extrato, vai ter aqui a data do depósito. Você vai sempre se atentar à parte de depósito, tá vendo aqui? Depósito outubro de 2019. É sempre assim, o empregado trabalha um mês e o depósito ocorre no mês seguinte. Então, esse depósito de outubro se refere, só foi acontecer no mês de novembro, que é o mês posterior. Veja, aqui, depósito de outubro de 2019 e aqui ele pula para novembro e aqui qual que é o mês seguinte? É o mês de dezembro. Entretanto, você vê aqui no extrato que ele pula direto para o mês de janeiro de 2020. Na mesma linha, você vai verificar o valor que foi recolhido. Então, repare que de novembro para janeiro, a empresa pulou um mês, a empresa não recolheu o mês de dezembro de 2019. Então aqui é uma situação onde não foi feito o recolhimento do FGTS. Você, trabalhador, tem a obrigação de acompanhar se a sua empresa vem recolhendo o seu FGTS. E agora, principalmente por conta da pandemia, que esses recolhimentos do FGTS dos meses de abril, maio, junho e julho de 2021 foram suspensos, muitas empresas vão aproveitar essa situação para fazer o recolhimento do FGTS
para não regularizar a situação e não recolher os depósitos de FGTS que não foram feitos lá atrás, e você, trabalhador, vai ter aí um grande prejuízo, uma grande quantidade de depósitos de FGTS que não foram depositados. Por isso que é importante você ficar esperto. E aqui, meus queridos, reparem agora, meus queridos, neste extrato. Veja aqui esse depósito de fevereiro de 2015. Olha a data que esse depósito ocorreu, no dia 12/6/2015. Mesma coisa, esse depósito aqui de março de 2015. Olha quando ele aconteceu, dia 12/6/2015. Inclusive aqui o próprio extrato denuncia depósito em atraso. Meus queridos, essas são duas informações que você precisa olhar frequentemente, pelo menos uma vez por mês, do seu extrato do FGTS. Primeiro, se a sua empresa fez o recolhimento do FGTS. Segundo, se está pagando corretamente ou se está pagando em atraso. Lembrando que o recolhimento do FGTS tem que ser sempre no dia 7 de cada mês. Após verificar que a sua empresa não está recolhendo o FGTS, você deve procurar o RH, o departamento pessoal da sua empresa, e exigir que eles regularizem a situação. E é importante observar lá os depósitos de abril, maio, junho e julho de 2021, que a medida provisória 1046 autorizou a suspensão. O prazo para regularização é a partir de setembro. Então você, trabalhador, deve exigir que a sua empresa regularize os depósitos de FGTS que não foram feitos. Você pode procurar o RH, o departamento pessoal da sua empresa, e exigir que eles regularizem a situação. Caso a sua empresa não tenha RH, o departamento pessoal, procure diretamente o seu patrão. E se caso RH não resolver, departamento pessoal não resolver, o seu próprio patrão não resolver, você pode procurar um advogado trabalhista da sua confiança para que ele possa entrar com uma ação trabalhista e nessa ação cobrar os depósitos de FGTS que não foram feitos. Inclusive nessa ação você pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, que nada mais é do que uma justa causa que o empregado dá na empresa quando a empresa não cumpre com as suas obrigações. Vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo tudo sobre a rescisão direta do contrato de trabalho. Observações: tanto o atraso dos pagamentos do FGTS quanto o não recolhimento do FGTS dá direito a você, trabalhador, buscar na justiça a rescisão direta do contrato de trabalho, e se caso o seu processo for julgado procedente, você vai receber todos os seus direitos. Segunda observação: você, trabalhador, após verificar que a sua empresa não vem recolhendo o FGTS, você deve tomar alguma providência imediatamente, até porque só é possível buscar na justiça os últimos 5 anos de direitos violados. Significa que se você, trabalhador, tem 8 anos de FGTS não pago, a gente só consegue buscar na justiça os últimos 5 a partir do ajuizamento da ação. Então você, trabalhador, que não acompanha seu FGTS, que a sua empresa fica aí por muitos anos sem recolher, você não precisa nem conversar com o RH, com o departamento pessoal da sua empresa. Você deve imediatamente entrar com uma ação judicial, porque se você demorar mais tempo, você vai perder mais depósitos de FGTS. Terceira e última observação: doutor, a minha empresa ela está recolhendo os depósitos de FGTS, entretanto ela não está recolhendo no prazo. O que fazer neste caso? Neste caso, você, trabalhador, deve procurar o RH, o departamento pessoal da sua empresa, o seu patrão, exigir que eles comecem a seguir a lei, comecem a seguir o que dispõe a Lei 8.036, que disciplina que o pagamento do FGTS tem que ser até o dia 7 de cada mês. E se caso a empresa não regularizar, você, trabalhador, também pode entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é uma ação judicial, uma ação trabalhista. Uma vez que a empresa se recusa a cumprir a lei, não há outra medida senão brigar judicialmente para que a lei seja cumprida. O atraso reiterado no recolhimento do FGTS pode sim ensejar a rescisão direta do contrato de trabalho. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum comentário, se você tem alguma opinião sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.